Boa tarde, irmãos, boa tarde, irmãs. É com muita alegria e gratidão que estamos novamente aqui para falar sobre os ensinamentos da doutrina espírita. Meu nome é Alessandra Conceição, trabalho nesta casa espírita, na Sociedade Espírita de Auxílio e Fraternidade, e o tema da palestra de hoje é Deus, causa primária de todas as coisas. Mas antes de iniciarmos, nós temos recado para dar, nós temos um convite bem bacana para você, para os seus amigos, para toda a sua família. Então, no dia 1º de maio, no próximo sábado, a área do livro espírita da Sociedade Espírita Auxílio e Fraternidade da nossa casa vai promover uma feira espírita. Lá vão ter diversos livros em promoção para você e para sua família, livros adultos, infantos, juvenis, infantis. Essa feira vai acontecer das 10 da manhã às 16 horas. Então fica aqui o convite e aproveitem, porque livro sempre edifica. E quem não gosta de receber um livro de presente ou se presentear com o livro? Então aproveite. Então, vamos à palestra. Vamos à nossa reflexão. Nós estamos no mês espírita, então, como é de costume, no mês espírita, os nossos temas de palestras são baseados no livro dos Espíritos. Então, a questão escolhida é a de número 1. Outras também vão ser citadas, mas o tema da palestra, né? Ele foi escolhido pela questão número 1 do Livro dos Espíritos. Então, questionando assim sobre os primórdios da humanidade, se sempre existiu a presença de Deus, o conhecimento de Deus. E buscando, né, pesquisando, nós encontramos referências que sim, né, mas nos primórdios da humanidade, a divindade era a natureza, estava na natureza. Então, Deus era o sol, lua, raios, trovões, vento, terremoto, fogo. Então a divindade ela se manifestava, estava na natureza. Então assim, sempre existiu uma concepção de um ser superior a ele, a quem ele era temido. Isso nós vamos encontrar na parte do Pentateuco, que fala sobre lei de adoração, para quem tiver interesse em se aprofundar no assunto. E na época de Moisés, a presença de Deus também existia, também era um ser temido, porém, ele recebia permutas. Ele, segundo o entendimento naquela época, era um Deus que fazia escambo, por assim dizer. Então era um Deus bravo, punitivo. Então ele recebia presentes como agradecimento de algum favor, algum benefício. Ele recebia presente para se apaziguar. E ali, naquela época, existiam rituais para se fazer oferenda e crenças numa resposta do sobrenatural, que Deus respondia de alguma forma, né?
Então, assim, daí quanto maiores as oferendas, maior era a culpa, né, da pessoa. Como a culpa ela vem por toda a humanidade, né? Não é de hoje, o ser humano sente culpa. Então, ou era culpa, ou era agradecimento de um favor, um pedido. Então, existiam esses escambos com Deus. Jesus já andava entre nós nessa época, mas ele respeitava essa prática. A gente encontra na Bíblia uma passagem que ele diz: eu não vim destruir a lei. E assim ele conduzia, né? Ele tinha a ideia que gradativamente nós iríamos evoluir, né? Nós iríamos despertar, e aí esses rituais cairiam por terra. Então, e a relação para com Deus, ela iria se modificar. Então ele sabia disso, ele não interferia. Depois, né, o que Deus nos apresentou sobre Deus, Jesus nos apresentou sobre a figura de Deus. Jesus apresentou a figura de Deus como um pai, um paizinho, ou seja, um pai amoroso, um pai generoso. Então, por ali já começava a mudar um pouco o entendimento acerca de Deus. Não um Deus punitivo, mas um Deus Pai. Porém, o que aconteceu naquela época? Muitos ensinamentos de Jesus, eles acabaram sendo perdidos através das traduções de idiomas, né, de línguas, às vezes até por interesse, né, de governantes, de religiões. Os ensinamentos foram deturpados, alguns não chegaram até nós, né? E Jesus sabia disso também, ele conhecia a humanidade, ele sabia do nosso grau de evolução. Então, nos conhecendo como espíritos imaturos, espíritos em evolução, Jesus pede ao Pai, né, pede a Deus que nos envie um Consolador, né, que é o Espiritismo. Então, eis que em meados de 1855, 56, surge o Consolador Prometido, né? Foi apresentado por Allan Kardec. E em 57 tem o lançamento do nosso tão querido e nossa principal referência do Espiritismo, né? Que é o Livro dos Espíritos. Então, a partir dali, nascia a doutrina dos Espíritos, o Espiritismo, que vai nos lembrar dos ensinamentos de Jesus, vai desvendar os mistérios, né? E vai ensinar essa figura de Deus, vai nos elucidar muita coisa, inclusive mudar nossa relação com Deus. E no Evangelho segundo, no Livro dos Espíritos, a primeira pergunta que nós encontramos é o que é Deus. Então, assim, nós iniciamos o estudo, né? Tem a introdução, que elucida muitas coisas, mas a primeira pergunta, a primeira questão é sobre a nossa origem. Então, sobre o que é Deus, né? E aí os espíritos respondem, né?
Kardec questiona: que é Deus? Né? Não é o que é Deus? E daí vem a resposta: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, assim, a partir deste momento, deixa de lado a pergunta quem é Deus e passa a ser que é Deus. A partir dali, nós começamos a deixar os atributos e as ações humanas de lado. Nós vamos abandonando as formas, as ações e atributos humanos que a gente colocava em Deus. Isso se chama antropomorfismo. É uma palavrinha difícil, mas é dar características humanas a Deus. Então nós vamos substituindo esse Deus com raiva, com ressentimento, esse Deus punitivo, vingativo, que castiga, que é tirano, e por não dizer que é bipolar, né? Brincando um pouco com o assunto sério, mas é bipolar, né? E passa a Deus a ser um Deus amoroso. Então, a partir do momento que a gente deixa o antropomorfismo de lado, a gente para de relacionar a nossa figura, a figura de Deus, para de dar adjetivos, né, dar qualidade nossa a Deus, a gente percebe um outro Deus. Por quê? Porque nós somos imperfeitos, nós somos vingativos, nós temos raiva, nós castigamos, nós punimos, enfim, né? Nós também temos sentimentos bons, mas nós também temos sentimentos ruins. Então, a partir do momento que a gente compara, né, faz essa comparação, a gente vai botar o que a gente conhece, vai atribuir o que a gente já conhece. E aí vem outro questionamento que a gente encontra, né, no nosso Pentateuco, em várias obras, né, sobre a existência de Deus. E muitas pessoas questionam isso até hoje, que não acreditam, né, em Deus, não acreditam na existência, porque eles precisam de uma prova. Então, eu encontrei uma história contada pelo espírito Meimei, amada Meimei. Ela é a seguinte: conta-se que um velho árabe, analfabeto, simples, ele orava com muito fervor, com muito carinho. Cada noite ele fazia as orações dele. E certa vez, o seu chefe, né, um chefe muito rico, o chefe da caravana, ele participava, chamou sua presença e lhe perguntou: por que oras com tanta fé? Como sabes que Deus existe, quando nem ao menos sabes ler? Então o velho árabe, o velho senhor, né, respondeu com toda humildade, né: meu grande Senhor, eu conheço a existência do nosso Pai Celeste pelos sinais dele. Como assim? Indagou o chefe admirado. E o servo explicou-se. Quando o senhor recebe uma carta de uma pessoa ausente,
como o senhor reconhece quem a escreveu? O senhor respondeu: ora, pela letra. E quando o senhor recebe uma joia, como é que se informa quanto ao autor dela? Ora, pela marca do ourives. O empregado sorriu e acrescentou: quando houve passos de animais ao redor da tenda, como sabe se foi um carneiro, se foi um cavalo ou um boi? Pelos rastros, respondeu o chefe surpreendido. Então, o servo convidou-o para fora da barraca e mostrou-lhe o céu, onde a lua brilhava, cercada por multidões de estrelas, e exclamou respeitoso: Senhor, aquele sinal lá em cima não pode ser dos homens. Então, nesse momento, o orgulhoso chefe, incrédulo, se emocionou, com os olhos marejados, ajoelhou-se na areia e começou a orar. Pois realmente, se nós olharmos, hoje que a lua está linda, se nós olharmos para o céu, o que a gente precisa mais? Se nós olharmos para o nosso corpo, analisarmos nossas mãos, nossos olhos, nossa boca, nosso ouvido, nossos meios de locomoção, nossas pernas, fora o que nós não podemos ver, mas nós sabemos que funciona como uma máquina, nós vamos duvidar da existência de Deus? Quando nós olhamos uma planta, a perfeição e o milagre da vida, de um ser gerar outro ser dentro de si, as galáxias, isso não pode ser ao acaso, não é ao acaso. Sei que em muitos momentos de dificuldade, devido à nossa infantilidade, nossa imaturidade espiritual, nós questionamos a existência de Deus e nós nos posicionamos de maneira errada perante Ele. Nós queremos fazer barganhas ainda, né? Muitos de nós querem fazer barganhas. Olha, se eu ganhar uma promoção, eu vou doar tanto para a casa espírita. Se eu conseguir fechar esse negócio, eu vou trabalhar um mês na casa espírita, ou enfim, ou na igreja. Ou então ter em mente, nossa, se eu não frequentar ali aquele grupo, eu tenho que dar um jeito, mas eu tenho que frequentar ali aquela atividade, porque senão Deus vai me castigar, eu não vou conseguir as coisas. Então, às vezes nós nos equivocamos, mas isso é uma herança, né? Como nós somos espíritos de muitas vidas, muitas encarnações, nós trazemos resquícios de outras encarnações. Então nós trazemos o resquício desse Deus que aceita permuta. Mas não é necessário permuta. E quais seriam os nossos
os atributos da divindade, os atributos de Deus. Então, Deus é eterno, sem começo, meio e fim. Ele é imutável. Deus é único, imaterial. Ou seja, Deus é diferente de tudo que nós conhecemos como matéria. É todo-poderoso. E o mais importante, não que os outros itens não sejam, que os outros atributos não sejam importantes, mas o mais importante, soberanamente justo e bom. Então, quando estivermos duvidando, nos entristecendo, vamos lembrar disso, que Deus é soberanamente justo e bom. Ele não é punitivo. Isso vai nos dar força e vai nos trazer para a realidade, fazendo com que consigamos pensar e ver aquele problema como uma possibilidade de elevação. Porque se Deus é soberanamente justo e bom, como ele pode permitir injustiça? Não, né? E assim, ó, nós não conseguimos mensurar Deus. Nós não conseguimos entender Deus. Porque o nosso espírito precisa evoluir mais. Nós não conseguimos enxergar Deus, porque o nosso espírito não está evoluído o suficiente. A partir do momento que o nosso espírito estiver evoluído o suficiente, nós conseguiríamos entender um pouquinho de cada vez. Nós vamos entender, nós vamos conhecer. E na questão 13, a questão que Kardec faz é: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos a ideia completa dos seus atributos? Eis que veio a resposta. Do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem, mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita à vossa ideia e sensações, não tem meios de exprimir. Então, nós não temos condições de mensurar. Nós também não temos condições de mensurar o tamanho do amor que Deus tem por nós. Deus nos ama muito. E nós devemos sempre lembrar disso. Nesse momento que nós estamos vivendo, esse momento de dificuldade, tem muitas pessoas duvidando, perdendo a fé. Mas assim, ó, outro dia eu estava assistindo uma palestra de um irmão lá de Brasília, e ele falou uma fala que me chamou muita atenção, assim, ó, do salto evolutivo que nós estamos tendo na pandemia. Nós já sabíamos disso, nós já sabíamos que nesse momento de transição a
aconteceriam coisas, desencarnes coletivos, que isso iria acontecer, né? Nós não sabíamos como, e acho que muitos de nós não estávamos crentes disso, né? Mas por outro lado, vamos pensar nas coisas boas. Por exemplo, essa ferramenta que nós estamos usando hoje para nos comunicar, a informação, a doutrina, o atendimento fraterno, o bem, Jesus, o trabalho de Jesus, né? O nosso trabalho de Jesus em prol, né, do bem, ele pode se estender a todo o globo terrestre, através da internet, através de um celular, através do computador. Então, isso é uma bênção. E antes nós tínhamos essa ferramenta existia, mas nós não fazíamos uso. Hoje não. Hoje nós podemos acordar às 6 da manhã e nós teremos uma palestra para assistir, que foi gravada, um evangelho no lar, estudos, músicas edificantes. Antes existia, sim, existia, mas em menor quantidade. Hoje existem mais coisas. E hoje nós estamos utilizando dessas ferramentas. Então, isso é uma bênção. Nós temos essa ferramenta. Outra coisa, sem querer causar polêmica, mas quanto tempo que demora a tecnologia para se produzir uma vacina? Nós já estamos sendo vacinados. A espiritualidade está nos ajudando, intuindo cientistas para ter vacinas. Outro ponto, quando que se via tantas pessoas envolvidas praticando a caridade, fazendo doação, fazendo marmita. Então a pandemia não trouxe só coisas ruins, a pandemia trouxe uma proposta de mudança, de regeneração para o planeta e para nós, para a nossa família, para a gente se entender com os entes queridos, porque a gente está ficando mais em casa com eles, e para a gente se posicionar de maneira diferente e ajudar o próximo. Ter empatia ao próximo e praticar a caridade. Então, Deus é imutável, imaterial, soberano, justo e bom. Nada acontece em nossa vida ou na vida de nossos amores sem permissão divina. Nada acontece para nos prejudicar. Vamos deixar de lado essa ideia de um Deus punitivo e de um Deus que aceita a permuta. Porque esse Deus não existe. Deus é amor. Deus é justo e bom. Então, por hoje encerramos as nossas reflexões. Poderíamos ficar conversando por muito tempo, porque tem muita coisa para falar sobre Deus e é um tema tão gostoso, né? Pelo menos para mim é. Mas infelizmente nós temos que encerrar. Nosso horário já está chegando ao final. E para aqueles irmãos que estão se sentindo com necessidade de conversar, de fazer um atendimento
fraterno, pelo diálogo. Pode ser pelo WhatsApp, pode ser através de ligação. Os nossos telefones, eu vou passar aqui devagar para quem puder anotar. Então peguem papel e caneta, quem quiser falar com o irmão do atendimento fraterno, fazer um atendimento fraterno. Nosso telefone é 9132 1334. Vou repetir: 99132 1334. E o outro número é 99132 1379. Vou repetir o número: 99132 1379. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção. É uma enorme alegria falar sobre Deus. E vamos nos preparando para fazer nossa prece de encerramento, aproveitando essa conexão com os nossos amigos espirituais. Então vamos fechando os olhos, vamos sentando confortavelmente nas nossas cadeiras, poltronas, sentindo a presença de Deus, respirando profundamente, sentindo o abraço do nosso Pai amoroso. Vamos agradecendo a essa oportunidade de aqui estarmos envolvidos pelo amor de Deus, envolvidos pela presença amorosa dos nossos amigos espirituais, nossos benfeitores. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de aqui estarmos. Obrigada pela oportunidade de elucidarmos sobre a sua existência. Obrigada por mais um dia podendo trabalhar na sua obra. Vamos trazendo para a nossa tela mental todos os nossos familiares que sentimos que necessitam desse abraço fraterno, dessa luz que se faz presente nesse momento. Vamos trazendo para a nossa tela mental o nosso planeta que está se refazendo, que está em transição. Muita luz, muita paz, muita serenidade nesse momento, porque estamos sendo testados, que estamos à prova. Que não percamos a fé, que não percamos a esperança, que não percamos a alegria. Que sempre, através da prece, através do Evangelho no lar, sempre consigamos estar perto
das esferas superiores e dos ensinamentos de Cristo. Ficamos em paz, com muita luz, muito amor. Tenhamos uma ótima semana. Que assim seja.